Indianápolis. Ele tomou anestesia e fez uma mini operação. O Dr. Terry Trammell, que é especialista em fraturas e cuida dos pilotos da Fórmula Indy, explica que tirou os curativos e removeu a pele artificial que tinha sido colocada. Não há nada necrosado, diz o Dr. Trammell. O quadro é excelente. Colocamos a pele artificial de volta e refizemos os curativos. O Dr. Trammell diz que está mais otimista, mas ainda vai ser preciso atravessar muitas pontes. Piquet recebeu hoje esse super cartão assinado por todos os corredores da Fórmula Indy. Foi uma homenagem preparada por Gary Bettenhausen, colega de equipe dele. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Recupero, trouxe uma mensagem pessoal do amigo Fernando Collor. Os dois se conheceram garotos em Brasília e Piquet e a família gostaram muito de receber os votos de pronta recuperação do presidente. Quem está sempre ao lado de Piquet é Emerson Fittipaldi. O teu palpite é que quantas chances em 10 tem dele voltar a correr? Não, eu acho que vai depender da vontade do Nelson querer correr. Só dele? Ah, só. Não vai ter problema nenhum. Vai ser questão do Nelson querer voltar ou não. Ano que vem? Ah, eu acho que se ele quiser até antes dá pra voltar. Agora, no final da tarde, ele saiu da UTI, foi para um quarto particular. Amanhã ele já senta em cadeira de rodas e quarta-feira faz a cirurgia plástica. Ele deve ficar aqui ainda umas 3 ou 4 semanas. Mas hoje, aqui no Hospital Metodista, todas as luzes ficaram verdes para Nelson Piquet. Agora vamos falar ao vivo de Indianápolis com o repórter Paulo Henrique Amorim e as últimas notícias sobre o estado de Nelson Piquet. Olha, agora aqui em Indianápolis são 6 horas e 17 minutos e a sensação que se tem agora no fim da tarde aqui no Hospital Metodista é que o susto passou. Conversando com médicos, amigos, familiares, todos dizem a mesma coisa. O paciente Nelson Piquet hoje reagiu muito bem. O embaixador Rubens Recupero me contou uma história que ele ouviu do próprio Dr. Trammell. Diz que hoje de manhã o Piquet virou para eles assim: doutor, se daqui para frente eu quiser, por exemplo, me tornar bailarino profissional, o senhor acha que eu vou poder? E aí o Dr. Trammell disse assim: olha aqui, ô Piquet, você hoje tem tantas chances de ser um bailarino profissional quanto tinha antes do acidente. Mas ninguém melhor para falar sobre a saúde de Piquet do que a Ana Cristina, que é a noiva de Piquet. Ana, como é que está o Piquet? Ele tá bem dentro do possível, né? Os médicos deram uma boa notícia hoje, que a recuperação está indo melhor do que eles esperavam e ele está muito forte. E me diz uma coisa, como é que está a família do Piquet? Com essa notícia que deram hoje, eles estão mais aliviados, estão contentes, e a dona Clotilde, a mãe dele, que está aqui com a gente, apesar das circunstâncias, essa notícia que deram hoje foi um bom presente para o Dia das Mães. Muito obrigado. Paulo Henrique Amorim, ao vivo de Indianápolis para o Fantástico. A Rede Bandeirantes de televisão. Estamos no autódromo das 500 milhas de Indianápolis, com a imagem gerada pela ABC. Aí está o nosso Emerson Fittipaldi aqui no grid de largada. Está exatamente na 4ª fila, na 11ª posição. Emerson Fittipaldi com a sua laranja na mão direita. Ele que divulga a laranja brasileira para todo mundo. E nós tivemos um pequeno problema com relação à imagem que está sendo levada ao Brasil. Por enquanto, estamos só com a imagem da ABC. Que, aliás, quando a gente diz só com a imagem da ABC, parece que é uma imagem muito pequena, uma imagem... Não, ela é feita com 36 câmeras. O Emerson Fittipaldi está dando uma entrevista ao vivo para a ABC, que já está ao vivo nos Estados Unidos. A idade dele, aonde ele mora, quantas largadas das 500 milhas, que foram 8, né? E o que ele faturou, e ele ganhou em 1989. Mas daqui a 20 minutos, pelo menos é a promessa que faz a geradora que leva a nossa imagem até o Brasil. Nós teremos a Viz News. A Viz News diz que dentro de 20 minutos estará colocando a imagem mesclada, isso sim, o nosso caminhão, as nossas câmeras exclusivas, os nossos repórteres que acompanharam a chegada dos pilotos no autódromo às 7h30, às 8 horas, enfim, todo o trabalho que é feito
por uma equipe que está aqui há 30 dias. Aí está a mulher, que é a segunda mulher que vai largar, né? E ela larga até aqui numa bela posição, na 27ª, é a Lynn St. James. Está aí chegando, vai se aproximando do pit e já vai se dirigir para o seu carro. Faltam 29 minutos e 30 segundos para que os motores sejam acionados aqui em Indianápolis. Lembrando aos amigos de todo o Brasil que a temperatura caiu muito. Entrou uma frente fria aqui ontem e essa frente fria fez com que a temperatura baixasse 14 graus, o que não é fácil, são 14 graus a menos. Estamos vivendo hoje entre 11 e 12 graus. E o que é mais importante para os amantes do automobilismo é que com essa temperatura mais baixa, tudo passa a ser uma loteria. Porque durante quase que 25 dias em Indianápolis, ninguém treinou com a temperatura como a de hoje. A temperatura sempre esteve alta e os ventos não estavam tão fortes como estão hoje. Hoje os ventos chegam a ter rajadas de 35 quilômetros horários. Aí está Roberto Guerreiro, que é o pole dessa corrida, ele que virou um tempo incrível aí, andando a mais de 230 milhas, 232 milhas, 482. Guerreiro chegou a 374 quilômetros de média. Roberto Guerreiro está aí se dirigindo para o seu carro, para o seu motor Buick. E agora sim, chassi é Lola, motor Buick. Com essa temperatura, e ele dava uma entrevista à Maria do Carmo Fúfaro, que daqui a pouquinho nós vamos ver, assim que a gente tenha conectado o nosso sinal ao lado da ABC, logo pela manhã, falando que as suas chances aumentavam. E ele rezou muito durante a noite para que a temperatura se mantivesse baixa. E ela está baixa. Porque o que houve aqui foi o seguinte, resumindo para você de todo o Brasil. Os 33 carros que se classificaram treinaram aproximadamente 22 dias. Treinos duros, com muito calor, pouco vento. O que acontece hoje? Muito frio e muito vento. Lá está a biruta em cima do placar que você está acompanhando. E realmente o vento é forte. Esse vento, ele influencia muito na entrada das curvas 3 e 4. Aliás, curvas onde nós tivemos os acidentes, quase que a totalidade dos 17 acidentes. Só não tivemos aquela capotada espetacular e aquela batida do Rick Mears, que aconteceu entre a curva 1 e 2. Mas o Piquet se acidentou na 3 e 4. O japonês bateu lá, Pancho Carter, quer dizer, o Hiro Matsushita, né? Infelizmente, o Jovem Marcelo perdeu a vida lá, o filipino. Faltam 26 minutos e 47 segundos para a largada. Então, esses ventos transformam a parte aerodinâmica do carro. O Emerson está preocupado com isso, tentou mudar agora cedo. Agora, mudar, se mudou. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém andou ainda. Então, esse é o carro do Rick Mears. Então, o que acontece? Aí é que está a chave do negócio. Aí a batida exatamente do Mears, ó. Aquela capotada espetacular e o carro sendo arrastado. O Mears, ele ganhou 4 vezes em Indianápolis e hoje, ele está aí se preparando, ele pode ser o primeiro a chegar à marca de 5 vitórias em Indianápolis. Eles estão dando aí o grid de largado, Danny Sullivan, que larga exatamente na terceira fila com o 8º tempo. Scott Brayton, Danny Sullivan em 1985, ele teve momentos espetaculares, quer dizer, rodou, não bateu e depois acabou batendo. Ele, Danny Sullivan e mais o Emerson Fittipaldi, eles fazem muita musculação, tem um treinador especial para isso. Aí está Scott Brayton, que é um carro de Dick Simon, da mesma equipe onde está o brasileiro Raul Boesel, que deve ser também um dos grandes candidatos dessa corrida. Andou muito bem o Raul Boesel. Scott Brayton chegou a bater, hein? Aí está a fila de número 2. Esses são feras. Michael Andretti, com o seu motor Cosworth. Aliás, a temperatura também veio a calhar, ajudando ao nosso querido Michael Andretti, que foi o campeão do ano passado. Surpresa? Talvez. Gary Vettenhouse está colocado aí com o 5º melhor tempo. E vamos ver aí o 4 já, que é exatamente o terceiro, que é o Erwin Dyke. O meu retorno estava ótimo até agora, e agora deu uma diminuída aqui.
Só para saber de São Paulo aí, parece que houve um petzinho aí. Aí está o Air Luindijk. Está aí o Air, que larga por dentro, né? Ele larga por dentro, é o terceiro colocado. Mário Andretti é um dos grandes favoritos dessa corrida. Se o motor aguentar, não tem a menor dúvida você. Tudo ok agora. Se o motor aguentar, ele vai chegar lá. Mário Andretti é uma raposa, sabe de tudo. E poderemos ter aí a grande surpresa. Esse lance daí foi a batida dele com Ed Cheever, quando se criou toda aquela celeuma dele e o Ed. Ele acusando o Ed acusando o Mário. Mas no dia da competição de pit stop, os dois fizeram as pazes aparentes, se abraçaram e acabaram se confraternizando. E finalmente, o colombiano, o representante nosso da América do Sul, com esse foguete na mão aí, motor Buick. Em 1987 ele teve tudo para ganhar as 500 milhas. Nesse exato momento ele perdeu as 500 milhas e deu a chance para Al Unser, que é o piloto mais velho, com uns 47 anos. Al Unser ganhou essa prova. E depois, dias após, o Guerreiro bateu e ficou em coma quase que 15 dias. E ele foi um desses milagres que esse hospital metodista faz aqui em Indianápolis. Portanto, Guerreiro aí está. Vamos ver. Olha só a velocidade que ele se classificou. 232 milhas, 482. Mais de 370 quilômetros. Vamos ver o seu comportamento. Vamos ver o que vai acontecer com o Roberto Guerreiro. Aí está, portanto, o grid de largada para você. Depois eu vou repetir o nome de todos eles. Lembrando que Raul Boesel, do Brasil, larga na 25ª posição. Enquanto que o Emerson Fittipaldi larga na 11ª. E você está ligando dizendo em que lugar chega o Emerson. A gente vai para um break, volta rapidinho para Indianápolis e depois nós estaremos mudando esta pergunta, hein? Depois a gente vai mudar a pergunta. Ligue por enquanto, tá bom? Por enquanto, que lugar chegará o brasileiro Emerson Fittipaldi? Bom, voltamos já já, hein? Aí está Michael Andretti, Mário Andretti, família Andretti, né? O Jeff Andretti, o Michael e o Mário já estão se dirigindo lá para o pit. Bandeirantes, o canal olímpico. Indianápolis, agora já com a conexão das nossas câmeras, inclusive o Marcelo Souza está com essa câmera exclusiva em cima de Emerson Fittipaldi. Aí está, ó. Essa câmera é do Marcelo Souza, o carro do Emerson. O brasileiro já já vai chegar aí, mas vamos a uma matéria gravada com a Maria do Carmo, quando ela entrevistava a Roberto Guerreiro. E a expectativa para a grande largada da corrida é grande. Que dirá para o pole Roberto Guerreiro? Como é que é, Roberto? Você está bem? Está tranquilo? Estamos todo muy bien. El carro Quaker State con el motor Buick está todo tan preparado como se puede esperar. O sea que yo estoy listo. Esperamos que tengamos una buena carrera. E com relação à mudança da temperatura, muda alguma coisa? Quer dizer, as condições do carro vão ser alteradas provavelmente. Cambia un poquito, nosotros sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y yo creo que las condiciones nos benefician a nosotros. O carro fica mais rápido? Sí, se va a andar, todo va a ser más rápido, la carrera va a ser más rápido, pero nos da un poquito más de ventaja a nosotros con el motor Buick y el chasis nuestro, está todo muy bien. Essa é a temperatura ideal para o motor Buick ter resistência para 500 milhas? Esperemos que sí. Então tá certo, obrigada. Bandeirantes. Tá aí, portanto, trazendo para você direto lá de onde estava Roberto Guerreiro, a movimentação da Maria do Carmo, com o pole muito simpático, Roberto Guerreiro, né? Muito simpático. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande corrida. Bom, as emoções de Indianápolis para vocês. Vamos dar um passeiozinho aqui na curva 3. Só um cortezinho aí, a curva 3. Aqui realmente acontecem coisas incríveis. Nós vamos passar agora aqui para a curva 4. Dá uma olhada só. Aqui é que acontece o pulo do gato. Vamos ver só durante a corrida e vamos torcer nessa largada para que a gente não tenha nenhum problema. A movimentação nos pits, a movimentação na arquibancada, a movimentação de manhã. Aconteceu tudo nesse autódromo da seguinte maneira: muito frio, os nossos companheiros chegando, e vejam a matéria que foi feita pela Silvia Vinhas, pela Maria do Carmo e pelo Elia Júnior. Vamos lá. Manhã de tempo encoberto, expectativas renovadas, adrenalina em alta. A tradição de Indianápolis se repete. O domingo começou com garoa fina. A
frente fria que chegou no sábado resolveu mesmo ficar por aqui. A temperatura é baixa, 10 graus, os ventos fortes, quase 35 km por hora e são muito gélidos. Definitivamente, eles não anunciam o verão. Do lado de fora do autódromo, a festa de sempre. Gente, muita gente. São race fãs que atravessam os Estados Unidos de ponta a ponta, se amontoam em trailers, improvisam no cotidiano e transformam tudo em alegria. O tráfego, apesar de todo o cuidado da polícia local, é pesado. E 4 horas antes da largada das 500 milhas, um trânsito bem congestionado, quase 5 quilômetros de fila. Mas vamos conversar com uma figura aqui diferente. Hello? Where are you from? Denver, Colorado. Denver, Colorado. O Brian veio simplesmente de Denver. Well, about 20 hours. 20 horas de viagem. Na parte de dentro do autódromo, logo cedo, ao amanhecer mesmo, todas as atenções estavam voltadas para a Gasoline Alley, que abriu exatamente às 6h30 da manhã. Esta é a ala de quem coloca a mão na graxa e não se intimida com tempo feio. Os mecânicos das 33 equipes parecem mesmo incansáveis. O trabalho é árduo, o objetivo é reconfortante. O produto final só é obtido depois de muito suor e labuta. Nesta imagem, os carros sendo pesados. Aqui, os detalhes são coisas muito grandes para serem esquecidas. Os pilotos ainda não chegaram, mas os donos já estão aqui. Dick Simon é o dono da equipe de Raul Boesel. Como é que está seu time preparado para a corrida? How is your team? Our team is looking very well this morning. Everything is prepared. We're very excited. We have a little over 1,200 people here at the race that are being entertained by our sponsors. And the good Lord willing, we're going to put on a heck of a show. Ok, thank you and good luck. Pelo que ele falou, a equipe dele já está pronta, está tudo em ordem. Nós vamos ter aqui mais de 500 mil pessoas e tem certeza que será um grande trabalho. E a primeira equipe, a primeira garagem que já testou os seus motores é de Michael e Mario Andretti. E ao meu lado está um dos donos da equipe, Carl Hess. What's happened during the night? O que aconteceu durante a noite aqui? Well, during the night, really, not very much. We had the cars ready before this. And, you know, after Thursday, we worked on them Friday and a little bit on Saturday. But basically now we're warming them up, getting them ready for the race. Looking at little things, you know, but basically not changing anything. Cars have been ready. Ele disse que os grandes testes mesmo foram feitos quinta-feira. Agora, durante a noite, eles apenas fizeram alguns retoques no carro e agora, há alguns minutos atrás, eles fizeram um pequeno aquecimento. E aqui no track, na pista, as 2,5 milhas que compõem o autódromo de Indianápolis foram inteiramente checadas pela primeira vez hoje às 7 horas da manhã. Como o tempo acabou ficando muito mais frio e tivemos chuva durante a noite, a pista está assim, super lisa. E nesta checagem feita logo às 7 horas da manhã, os comissários da OSAC não encontraram nenhum problema. Isso, pelo menos no que diz respeito às condições da pista, os pilotos poderão ver por aqui um ótimo desempenho. Pista ok, boxes também. Este é um local especial do autódromo. Logo cedo, olhos vivos e altivos. O estacionamento dos pilotos fica localizado bem em frente ao Hana Emergency Hospital. A chegada dos astros da festa sempre é cercada de muita expectativa. E exatamente às 8 horas, o brasileiro Emerson Fittipaldi chegou na garagem. Emerson, como é que é? Dormiu bem? Eu dormi bem. Eu era para vir de motocicleta hoje de manhã. Aí o Roger ficou preocupado à noite que ia chover, ia ser perigoso de motocicleta. Alguém bater em mim, eu machucar minha perna, meu braço, não poder correr. Aí ele mandou o xerife me pegar. Acordei às 7 horas no carro do xerife lá em casa. Dormi relativamente bem, estou calmo, quer dizer, a gente está mais preocupado agora com a temperatura que de ontem para hoje incrivelmente baixou quase 30 graus Fahrenheit. Vai ter vento, então a gente está estudando o que vai fazer no carro por causa dessa diferença de temperatura. A gente vai ter que mudar a regulagem do carro, principalmente na parte aerodinâmica. A corrida vai ser um trem de corrida forte, já que tudo funciona melhor, o motor, a aerodinâmica. Então, sabe, a gente tem que estar preocupado em ver quantas voltas cada pneu vai dar. Claro que
com a temperatura mais fria você pode dar mais voltas. Então a gente está equacionando todas essas possibilidades para conseguir o melhor resultado, e você também tem que jogar um pouco a sorte e arriscar um pouco na regulagem do carro. Na parte interna do circuito, o povo, uma verdadeira multidão, circula sem parar. Milhares e milhares de cervejas serão consumidas. Aqui, vale tudo. E o que é muito importante é que no dia da corrida todos os detalhes estão sendo checados, inclusive a ambulância. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos perguntar. Excuse me, everything okay? Are you preparing the ambulance? Yeah, we're preparing this just in case the drivers would be hurt. We have everything ready for the drivers in case they would be injured. That way we can just throw them on this and we can just pretty much load them and get them over to the infield hospital and get them taken care of that way. And if they need further medical treatment, they'll helicopter them over to Methodist Hospital. If not, they'll treat them there at Hannah Center and release them. Ok, é isso aí. Ele está preparando todos os medicamentos, que se por acaso, vai mostrando, André, se por acaso tiver algum acidente, todos os medicamentos estão em ordem, na mão. Daqui o paciente é levado para o Hospital Hannah, e do Hannah, conforme for as condições, ele é levado para o Metodista, numa própria ambulância ou através de um helicóptero. O Brasil está aqui. E como está? Este verde e amarelo, depois de um mês de longa cobertura, é um alento. Uma esperança mesmo. E do lado de fora do Gasoliniare nós já encontramos um representante do Brasil, é isso? Tudo bem? I'm from São Paulo. E aí, com bandeira e tudo? Preparando para a corrida. Como é que está a sua expectativa em relação aos nossos dois pilotos brasileiros? Emerson está com tudo, Rob Wesley também. Acho que eles vão fazer muito bem nessa corrida. Muito bem. Esse foi o trabalho de hoje cedo, e agora temos a execução do hino nacional norte-americano. Muito bem, aí está Emerson Fittipaldi com a sua equipe já do lado do seu carro depois da execução do hino nacional. Nós vamos aproveitar e chamar o Silvio Luiz porque tem gol no campeonato italiano e vamos precisar de 1 minuto para a troca de um transponder. Quando nós voltarmos, nós estaremos com Elias Júnior, que está ao lado do Mário Andretti, rapidinho, já no grid de largada. É o gol já emendado com o grid de largada. Bandeirantes, o canal Olímpico. Bem, voltamos a Indianápolis e vamos imediatamente com Elias Júnior conversando com o Mário e Michael Andretti. E um dos pilotos mais importantes dessas 500 milhas de Indianápolis, sem dúvida nenhuma, é Michael Andretti, que ao lado do seu pai Mário, formam uma dupla vencedora, uma dupla que tem os motores Ford e que tem também muita competência. A experiência aliada à juventude é uma dupla de sucesso. Experience and youth, a double of success and another Indy 500. How are you feeling, Michael? Well, I feel good about it. We've been working hard all month, and I think we've come up with a pretty good race car. I think, you know, Dad and I are pretty well prepared, and the team's ready to go. We just want to get it over with. Aí está dizendo que realmente está tudo super certo, eles estão aliando a experiência à juventude e com isso, com certeza, essa expectativa é uma expectativa vitoriosa.
Let me talk to Mr. Mario. Mr. Mario has a long time, ele tem muito tempo de automobilismo, título de campeão mundial na Indy, título de campeão mundial também na Fórmula 1. Mr. Mario, something different from this year to the another years in the Indy 500? Alguma coisa diferente para esta 500 milhas? Well, it's not really anything different that you would call a surprise to us. The difference is, of course, new equipment. We're going quite a bit faster, but everyone else is. And, you know, we're dealing with speeds we've never dealt with before, but we're well prepared for it. And as far as the competitors, whoever we have to be looking out for or have to beat, I think it's pretty much the same ones that we started out the season with. So it's pretty well known. Bom, basicamente não tem muita diferença, mas a verdade é que com os equipamentos novos, os carros estão atingindo velocidades que eles nunca atingiram. Então, essa é sem dúvida nenhuma uma situação nova para a família Andretti e para a própria Indianápolis, porque a partir de agora os carros estão andando com médias muito mais altas do que a dos outros anos. É claro que esses novos equipamentos têm facilitado tudo isso. Mr. Mario, the cold time, are you changing something por causa da temperatura? Yes, definitely. We have to make some changes. However, you just don't know how it's going to feel until you get out there. But we prepared under much hotter conditions, for sure. And the car, for everyone, I think, is going to feel a little different. So it's going to take a couple of stops to really adjust the car to our liking. So it's going to be a bit of an unknown at the start for everybody. Tá ok, muito obrigado. Estão aqui Michael e o Mário Andretti. O Mário respondeu nessa segunda pergunta que, sem dúvida nenhuma, vão ter que fazer algumas modificações no carro, mas será, sem dúvida, no começo, uma corrida lotérica, já que ninguém sabe exatamente as mudanças que deverão ser feitas e elas só poderão ser realizadas depois das primeiras paradas no box. Todo mundo sabe que os carros foram preparados para o tempo quente e não para essa temperatura super baixa que nós estamos vivendo hoje aqui em Indianápolis. Fórmula Indy, a fórmula da emoção. Thank you. Muito bem. O clima é de festa. Clima é de festa em Indianápolis. Já teremos a largada das 500 milhas para você. Você está vivendo hoje um grid completamente diferente. O grid largada é festivo. E largando na primeira fila, Roberto Guerreiro, carro de número 7. Ed Cheever, carro de número 2. Mário Andretti, carro de número 2. Ed Cheever é 9. Atenção. Atenção. Aí está Mary French Hullman. Vamos ver se ela fala a second woman. Of the Indianapolis Motor Speedway, Mrs. Mary Hullman. Ladies and gentlemen, start your engines. Ladies and gentlemen. E atenção, são acionados os motores dos 33 carros para você. No grid de largado, no grid de largada BCN. E ela realmente foi para Lady. Olha só os detalhes dos pilotos. Luindijk, Bettenhausen, Michael Andretti na segunda fila. Olha o Al Unser Jr., Scott Brayton, Dennis Sullivan, Rick Mears na terceira. Bob Emerson, Al Unser Jr. na quarta. Stan Fox, John Andretti, Eric Baccalar na quinta. Philippe Gachet, Scott Pruitt e John Paul Jr. na sexta. Paul Trace, Jeff Andretti, Jim Crawford na sétima. Na oitava, Al Unser pai, AJ Foyt Jr., Bud Lazier na nona. Na décima, Raul Boesio, Brian Bonner, Lee St. James. Na décima, aliás, na nona. Na décima, Jimmy Vasser, Dominic Dobson e Tom Sniva. E na 11ª, Gordon Johncock, Teddy Prapas e Scott Goodyear. Muito bem, os carros já vão para a sua volta de aquecimento. E eu gostaria de ouvir o nosso querido Willie Herman e Elias Júnior, que estão numa outra posição. Muito bom dia, muito boa tarde para o Brasil. Willie Herman. Boa tarde, Luciano. Estamos preparados aqui para a largada. E como você disse, é uma caixa de surpresas. Com essa mudança da temperatura, realmente nenhum dos pilotos pode ter certeza do desempenho do seu carro nas primeiras voltas. Muito bem, Luciano, estamos agora na nossa posição, exatamente atrás de onde está o nosso cinegrafista Marcelo Souza, com toda a visão dos pits. Portanto, o amigo da Rede Bandeirantes, do Show do Esporte em todo o Brasil, pode ficar tranquilo
porque nós estaremos acompanhando todos os detalhes na entrada dos pits. Deverão ser pelo menos 5 ou 6 pitstops durante as 500 milhas e com certeza o amigo do Show do Esporte terá todas as informações, Luciano.